Olá, eu sou Renato Meca e eu ensino pessoas a serem sempre mais felizes, superando os seus problemas, superando a si mesmo todos os dias. No episódio de hoje, eu tenho uma convidada especial, a Cleonice. E a Cleonice ela é funcionária pública e tem uma história fantástica de superação para a gente conversar hoje. E ela está passando pelo código de superação também, já com resultados fantásticos, e também faz parte do meu grupo de mentoria. Vamos lá ver se ela está por aqui? Olá, Cléo. Olá, boa noite, pessoal. Para trás um pouquinho mais isso. Tá me ouvindo bem aí? Te ouvindo bem? Tudo certo? Tudo jóia? Também, então. Que legal. Que bom. Certo. Olha só, um prazer ter você aqui hoje para a gente conversar e obrigado por dividir a tua história aí com a gente, viu? Antes, vamos lá, antes da gente conversar então, antes da gente começar, eu queria que você se apresentasse aqui para o pessoal que está com a gente agora. Fala um Uhum. pouquinho de você para a gente. Vamos lá. Ô, pessoal, acho que antes de começar, né, Renata, a gente sempre gosta de falar do aviãozinho. Eu sempre gosto, Renata, porque eu consegui te encontrar dessa forma, né? Olha Então, só. eu acho que quando a gente faz, a gente tem essa ação que é pequena, né? Não custa nada. Mas pode ter alguém aí que vai se beneficiar de alguma coisa que o Renato fala, que o Renato diz, que a gente vai conversar aqui. Que legal, é isso Então, acho aí. que todo mundo que está aí, se puder fazer isso, quem sabe tem alguém nessa noite que vai sair feliz de ouvir o que a gente vai estar falando aqui. Não é verdade? Exatamente, é isso aí. Ah, tem até alguém aqui que te conhece da Lu, ó. A Lu fantástica, Ah, né? da Lua! Ah lá, Maravilha! Turma que legal. 16. Então aperta o aviãozinho aí, gente. E aí indica pelo menos para 10 amigos. Essa é a nossa meta, né? A nossa colaboração. Sempre a gente Pode ser a pensando diferença que você vai fazer hoje sem saber. em poder ajudar. E Não você é a é? prova disso, não? Sou a prova disso. Que alguém ajudou, porque alguém compartilhou, Que bom, né, há um olha tempo só. atrás, Para quem está com a gente o aqui, a vídeo do Cléo. Renato, não fala. A Cleo faz parte de um grupo de mentoria que eu tenho, que corre junto com o curso Código de Superação, e ela está hoje Uhum. aqui exatamente para a gente poder conversar sobre isso e mostrar o resultado disso tudo. Não, isso é muito bacana. Cleo, então vamos lá. Primeiro, se apresenta para a gente aí, para a gente começar o nosso bate-papo. Então, Cleonice, né, eu sou funcionária pública há 16 anos, né, trabalho na educação, mas eu digo que eu sempre trabalhei em tantas coisas, Renato, né, são tantos caminhos percorridos, passei pelo mundo de eventos, que eu amo de paixão, passei pelo mundo do turismo, né, então, assim, é bem diversificado. Eu falo que educação é a minha camisa, eu amo de paixão, mas tem hora que eu preciso sair para voltar a me apaixonar de novo por E você educação, tá passou bom? por várias outras áreas, por que condições? Ou por falta de condições? A falta de condições talvez não seria essa vontade mesmo, porque Para o conhecer, para trabalho ter público, experiência. eu acho que se tiver alguém aí, funcionário público, vai saber um pouquinho do que eu estou dizendo. Às vezes o funcionário, a gente fica meio sufocada, sabe? Aquela coisa da rotina mesmo, você vai chegar todos os dias, fazer aquele trabalho, daquela forma. Mas aí não precisa ser Então, público, né? Não precisa ser só trabalho público. Todo trabalho é assim, né? é, então, assim, às vezes eu se sentia sufocada. Então, eu sempre falo que eu preciso sair um pouco, né? Eu falo que a educação é meu corpo, mas eu tenho meus braços e as minhas pernas. Então, a cultura é um dos meus braços, que eu Olha amo. só. Então, vou lá na cultura e volto minha. Aí, quando eu estou muito na cultura e me vendo muito, eu falo, opa, não, eu tenho que voltar aqui, gente, porque a minha força é a educação. Que Então, eu acho que é legal. isso. Voltando a falar um pouquinho da minha E história, só um adendo, né? Você mora num lugar fantástico. Conta pro pessoal aí onde é que você é. então, sou de São João del Rei, Minas Gerais, interior. Cidade maravilhosa, sou apaixonada pela minha cidade. Um, Muito um apaixonada. Uma cidade que ótimo, eu gosto uma de ótima se dica viver. aí para quem quiser conhecer muito da nossa cultura, né? Uhum. É Nossa, a uma, gente tem muito é aqui. um lugar bem, bem característico e vale muito a pena. Totalmente Muito, muito a indicado. pena conhecer. Quem precisar de informação, manda um direct para Cleo, tá? Que ela dá todas as dicas, não só porque ela mora lá, mas porque ela também já até trabalhou com isso e tudo mais, e é fantástico.
Ô, Renato, falando nisso, a Larissa, que está sempre nas lives, eu tô sempre assim, ela entra, eu entro também. Então, Larissa, pode vir em São João del Rei, viu? Vai. Isso é um prazer te conhecer. Qualquer dia, qualquer dia vai É porque acabar. marcou que ela entra, eu entro também. E a gente está na turma, Tá, juntas. a Elizabeth entra também sempre. São as pessoas aí Elizabeth. que foram impactadas. Bem legal, é bom, sempre É. bom ter vocês todos aí. Lari, um beijão. Beijão a todos. Eu falei que se a Larissa não tivesse aqui hoje, eu ia ficar um pouco triste, mas eu já vi ela aí. Já marca aí, daqui a pouco tá a Dani por aí também. Tá todo mundo. Olha lá, Elizabeth Vi aí, ó. Marisa, minha amiga aqui, beijo para ela. Legal. Tá aí com a gente também. Então, Renato, é só voltando um pouco dessa minha história, né, que eu acho muito importante falar, Sim, vamos porque lá. são as nossas paixões. Então, as nossas paixões, elas são talvez uma coisa que nos mova. Então, eu acho importante. Profissionalmente, eu digo que eu sou muito feliz, porque desde criança eu sempre queria trabalhar na educação. Eu vi a educação como, sabe, uma coisa master, aquela grandiosidade. Então, como eu vim de uma família muito humilde, né, aquela questão da educação que sempre foi muito difícil para o brasileiro, entendeu? Então, assim, Geral, eu ia né? para a escola, geral. Então, eu ia para a escola e eu achava aquele espaço o melhor do mundo. O melhor do mundo. Então, eu sempre era aquela menina que queria ajudar tudo na escola. Eu queria ajudar a professora. Aí depois eu me lembro que eu ia para a cozinha, eu queria ajudar a cantineira a lavar, depois da merenda, a lavar os copos. Então, eu não tinha extinção. Eu queria entrar em todas as salas para ver como que era o trabalho de todo mundo, né? Olha aí. Então, eu queria ajudar a cantineira, eu queria ajudar a secretária, eu queria ajudar a professora, eu queria ajudar a diretora. Então, e hoje, graças a Deus, eu estou na educação, eu trabalho na parte administrativa e já trabalhei nas três grandes esferas, né? Já Olha só. passei pelo federal, já passei pelo estado e hoje eu tenho um cargo efetivo no município. Que Então, legal. hoje eu tenho um cargo no município Parabéns, na parte administrativa. parabéns pelas vitórias da vida, né? Que a vida, pelas oportunidades que a vida te proporcionou, por tudo aquilo que você entendeu que fosse bom para passar e por tudo aquilo que você fez com isso, né? E você, né, por eu já te conhecer pela nossa mentoria, eu sei que você vem de uma família que é a única pessoa da família que passou, né? Conta um pouco mais dessa história pra gente. Então, lá, Renan, somos quatro irmãos. Então, assim, o mais velho deu muito, mas muito trabalho na escola. Então, ele fugia da escola, ele ia para a professora, ele Você é dava qual problema. dos quatro? Você é qual posição? Tem uma mais nova, eu sou antes da mais A nova, eu sou a terceira, terceira. você, tá? Então, o que que acontece com o meu irmão mais velho? Todas as oportunidades lhe foram dadas no sentido das melhores escolas. Então, eu tenho uma tia que eu morro de paixão por ela, ela chama Conceição, e eu me inspirei minha vida inteira, né, em trabalhar como ela, e ela trabalha na educação. Então, beijo, tia, coração. Então, ela era sempre muito brava, muito enérgica, aquela da escola que todo mundo, sabe, os alunos tudo tinha medo, professora de matemática, Olha só. a minha tia. Então, como ela era de educação, e ela sempre ajudou meu pai, né? Aqui meu pai é um alcoólatra, né? Então, assim, nós somos lá em casa quatro, então é uma história bem. Numa outra oportunidade a gente pode contar. Então, o que que acontece? Ela ajudou muito esse meu irmão mais velho. Então, ele foi para um colégio de padres, enfim. Só que ele deu muito trabalho. Até todo mundo falar, não, chega, não dá mais. Aí Poxa. chegou até o ensino fundamental, parou, mas é uma pessoa muito bem resolvida. Né? Dos quatro é o que ganha mais. Voltando à sua fala, né, Renato? A minha Então mãe aí, tem o meu ó. outro. Minha mãe também foi Ah, tá. professora de pré-escola aí, da prefeitura. Aproveitando a sua mãe, Renato, se ela fazer qualquer curso de como lidar com filhos, eu sou a primeira inscrita. Beijo para Olha ela, viu? só. Fala que eu sou a primeira. Ela tá aí, Apaixonada em sua tá te mãe. ouvindo, ó. A tia Bia tá aí. Beijo para ela. Mãe, essa é a Então, vem Cléo, ela é meu. uma das minhas mentorandas do curso. E ela mora lá em São João del Rei, de Minas também, ó. Mas tá aí. Vai lá, Cláudio, Beijo para desculpa. ela. Continua me contando então, vamos lá. Então, o meu outro irmão, Renato,
também veio, então a minha tia tentou ajudar de todas as formas também para que ele estudasse no colégio e tal. Aí, outro trabalho também, deu muito trabalho, enfim, chegou no ensino fundamental e também parou. E daí vocês sempre chega a foram daí de Cleonice, São João? sempre, sempre. Entendi. E daí chega a Cleonice, né? Cheia de vontade. Foi para a escola com a mochilinha, mas daí já não dava. Ó, eu já ajudei demais, entendeu? Sabe aquela coisa assim, nossa senhora, as crianças dá problema, ou as crianças. Quer E fazer, eu, faz, mas eu não vou ajudar. assim, olha, eu já dei o meu tudo, então assim, eu dou o material, e foi realmente. Minha tia sempre dava os cadernos, lápis, encapava tudo, e eu ficava ansiosa para esse início do ano, só para sentir aquele cheirinho do caderno, né? Mas, ó, vocês vão poder matricular ela na escola que vocês acharem melhor. Porque nas escolas que eu dou aula, que eu sou diretora, ó, os meninos dão muito trabalho, né? Mas tadinha, amo ela de paixão. Então, eu fiquei na escola que tinha vaga. E Olha sabe só. aquela escola? Sempre tem na cidade aquela escola que não é bem vista. Sabe assim, que vai todo mundo da periferia, junta naquela a escolinha problema? Todo mundo que é problema vai para a escolinha problema. Aspas, viu, gente? Você É estava aquela lá. escola que tem uma fama. E aí você estava lá. Aí, mas eu não queria a escolinha. Aí eu falei assim, por que que não me colocou naquela do meu irmão? Por que que não me levou? Mas aí foi passando. Aí quando veio a minha irmã, bonitinho demais, lindo demais. Beijo, Cláudia. Então pegaram a Cláudia. Ah, não. Vamos tentar de novo. Vamos colocar a Cláudia também naquela escola do meu irmão e tal. E daí foi o mesmo resultado. A minha irmã também não Poxa quis. Não. vida. E eu pedindo sempre, né? Ou me leva, ou... mas enfim, os quatro foi dito, entre aspas, é um probleminha aí para nós. Então foi seguindo, Renata. Aí eu fui. Quando cheguei no ensino médio, eu quase perdi a vaga. Aí eu tive que ficar rodando a cidade, porque daí eu já não achava mais vaga. E tipo assim, meu pai e minha mãe, já naquele pé de guerra, falaram: olha, não vou também ficar aí caçando matrícula para menino, não. Enfim, e eu fui fazer a minha matrícula, só que eu era de menor. Poxa vida, e aí? Então, eu pedi a vaga naquela escola que era a top da Porque cidade, não tinha porque ninguém de maior para assinar lá para você. não tinha, não tinha. Aí eu cheguei em casa chorando e tal, aí meu pai me xingou, tipo, ah, menina, pelo amor de Deus, só dá problema, não sei o quê. E daí uma tia minha, uma outra tia, foi no outro dia, mas conseguiu vaga numa escola muito longe da minha casa, né? E você E tinha daí, quantos anos nessa época? não, idade normal, de Sim, alfabetização, mas fui para o quantos ensino anos? médio, Quantos anos? 16. Você estava com 16 16? anos que a gente entra no ensino médio, 15 para 16, né? Fica 15, 16, 17 anos. Não, sim, e você tinha 16, 15 para 16 nessa época. Isso, isso. Indo para o Aí, colegial, né? O antigo colegial, né? colegial. Era o colegial. Aí, qual escola que tinha vaga? Aquela escola que era a fama da cidade, que não era a melhor. Não era a E melhor. vai a Cléo para Então, lá. todo mundo problema vai para onde? Aquela escola. E daí fui muito feliz em todas essas escolas, morro de paixão por todas elas que eu passei, né? E Então, hoje você trabalha com essas escolas. já trabalhei em todas que eu passei. Olha aí. Mas o que Foi a você minha faz alegria. hoje tem ligação ainda com essas escolas. Se bem que é administrativa, de um geral, né? Tem ligação com essas Olha aí. escolas. Então foi a chance de, sei lá, ir parafusar os parafusos que estavam errados nessa escola. Nessa Foi, escola aqui. foi. É. Tá vendo como Então eu fui nada é para por acaso? Aí eu fui para essa escola e, para minha alegria e surpresa, eu passei no vestibular de primeiro, né? Assim, naquela época muito difícil passar no vestibular. Foi uma comemoração. Aí daí eu sempre me apaixonei também muito pro curso técnico. Porque o curso técnico é muito rápido, né, Renata? É mercado, te coloca lá, então. Aí eu também fiz vários cursos técnicos concomitantes, né? Sempre estudei. Então, eu passei, na verdade, quando eu passei no vestibular, eu passei no particular, né? E depois consegui na federal, que foi na UFOP, Olha só. né? Que é a Universidade de Minas Gerais. E é E longe foi daí? uma... Quanto tempo longe daí? Quanto? É perto, mas aí também teve a educação à distância, que é outra Ah, modalidade que eu amo, depois consegui conciliar. olha Enfim, só. mas foi essa paixão, né, por educação. E quando aí todo mundo acordou quando eu passei no vestibular. Ficaram extremamente felizes quando eu passei todo. Oh! E era ela, né? E era ela. E aí tem muita gente que vai Antes, falar que foi sorte,
que alguma coisa deu de bom, ninguém viu o que você batalhou a vida inteira, né? Não, é É isso, assim né? mesmo, mas é assim mesmo. Assim mesmo. Vai lá, continua lá pra gente ir. Aí, 3 anos depois, eu passei no concurso da prefeitura, né? Passei no concurso da prefeitura, e daí foi a minha alegria, porque eu fui trabalhar justamente na escola, passei na área de 3 anos depois que educação. você formou, você conseguiu. Eu passei, eu acho que eu estava com 20 anos quando eu passei no concurso público, 20, que eu Olha entrei na só. prefeitura, tá? Mas aí Então, acabado de terminar a não faculdade. tinha terminado, não tinha Olha terminado. só, olha Entrei na só. parte, não tinha terminado. Aí eu fui crescendo dentro da educação com essa minha paixão, entendeu? Aí depois depois que eu formei, aí eu já consegui dar aula no Instituto Federal, também já fui na universidade, já pequenos trabalhos, assim, só aqueles trabalhos dentro do NEAD, que é trabalho temporário que você tem quando sair, porque eu não poderia conciliar 2 trabalhos públicos, né? Mas eram editais que me permitiam fazer esse tipo de coisa. Então, E hoje eu sou qual a muito área? Você feliz. dava aula de quê? Qual é a área que você. Na verdade, no Instituto Federal, eu consegui dar aula no curso de eventos do Pronatec. Não sei se tem alguém que vai lembrar desse programa aí do governo federal. Que era um programa, que era um curso super rápido de aperfeiçoamento. Então, eu consegui passar nesse edital, Olha só. né, e fui trabalhar no Instituto Federal. Mas é isso, Renato, nada foi fácil. Tipo, aí vem aquela história, né, das noites. Eu sempre trabalhei, eu nunca tive essa oportunidade de falar: olha, minha filha, você vai estudar e depois não tem isso, Pro né? pessoal que tá, Então, pro pessoal que tá, que sempre olhou para você e falou que foi sorte, conta a história aí agora, né? O é, tanto que você batalhou para chegar onde chegou. Como é que foi? Dessa caminhada desde pequena, muito de criança até, né, para adolescente e depois até chegar onde chegou, né? Parabéns pela jornada e é esse o meu objetivo maior aqui, tá? Provar que quem quer vai lá e faz e que onde tem 1% de chance, de possibilidade, cabe a gente colocar 100% de esforço e fazer acontecer da melhor forma possível, né? E talvez não se contentar com julgamento, pré-julgamento das outras pessoas e muito menos se contentar com o mínimo que já tem, né? E você é prova disso. Você atropelou todo mundo que não te deu bola ou que não te deu valor naquela época. Uma tia sua foi assinar a tua inscrição lá um dia depois e um dia depois já mudou totalmente o lugar da onde você merecia estar, né? E todo mundo desacreditando porque mais uma que vai dar errado, enfim. E você foi lá e fez dar certo e fez dar bom e fez todo mundo repensar muita coisa aí, né? Parabéns pela, pela jornada, pela caminhada e por tudo que aconteceu, né? eu falo que tem noites que choro, sabe, lágrimas que marcam a gente. Esse dia foi uma das noites que eu passei em claro chorando por ter perdido a vaga. Eu chorei a noite inteira. É. E assim, como eu comecei a trabalhar com 9 anos, né? 9 anos de idade, então assim, não tinha essa oportunidade de só estudar e depois, não tinha isso. E Muito aquele menos essa caso, oportunidade de ficar chorando até no dia seguinte, né? Porque tinha que lavar não, a cara. não tinha tempo. Então, outra fase também, que foi aquela fase difícil, o meu pai sempre trabalhou muito, apesar de todos os problemas, sempre foi. Então, meu pai, na hora que ele dormia, era silêncio total. E você imagina 4 crianças, a gente não podia dar um pio. Então, era aquela coisa, né, que era o terror. E ele tinha que estar tudo no escuro, mesmo porque tinha aquela questão da CEMIG, brigava, tá gastando, não sei o quê. Então, eu esperava todo mundo dormir, levantava durante a noite quietinha para estudar, porque durante o dia eu não tinha como, eu estava trabalhando, como que Olha eu que ia. batalha. Então, levantava à noite. Então, aí eu me lembro uma noite que ele levantou para ir no banheiro. Gente, como que eu levei o xingo? Era 4 horas da manhã. E eu tinha prova no outro dia, 7. Então, eu tinha que estudar. Então, eu passei essa noite. Aí eu me lembro que ele acordou. Aí me xingou, eu tive que ir deitar, dormir, sem terminar o que eu precisava, né? O conteúdo que eu precisava para a prova. E como é que foi na Então, prova? eu cheguei na prova e pedi à professora se eu podia fazer. Não, não, eu falei: olha, eu não consegui estudar, eu não sei essa matéria, eu não tive tempo. Será que você
eu posso depois aplicar? Ela falou, de forma alguma. Eu expliquei para ela. Ela falou assim, se todo aluno chegar para mim com uma desculpa, ninguém quer fazer prova. Aí eu falei para ela, não é desculpa, por favor. Aí ela não deixou, né, eu fazer essa prova. Eu não me saí muito bem, esse maravilhoso. Eu estava muito nervosa, né? Mas consegui, Mas né? os bons pagam pelos ruins, né? Infelizmente é assim, não só com um estudante, né, de escola, não só pública, mas até das particulares, e como várias outras profissões que a gente tem por aí, que levam o nome da profissão sendo bons ou não profissionais, enfim, né? Acabam sofrendo por isso e, infelizmente, a gente acaba passando por isso. Você passou por isso, viu na pele como que é difícil, né? Como que é uma coisa que uma realidade não condiz com a outra, né? Então, então, assim, para falar, né? Ah, passou no concurso, tá, tipo, bem, né? Tá com o emprego que sempre quis. Mas esse sempre quis, a gente sempre tem um preço, né? A gente paga um preço por isso. O E eu preço, agradeço todo o seu estar. exatamente. Pode falar, que é exatamente isso. Então, eu passei por esse período e agradeço, e hoje eu sou uma defensora no sentido de que eu acho que um aluno vale a pena. A gente tem aqui na cidade uma área rural muito vasta, então a gente tem escolas pequenininhas que têm apenas 6 alunos. E a gente Olha passou só. por um processo, que foi um processo que veio até, né, do governo, enfim, que era para a gente nuclear essas escolas, pegar as pequenininhas e transformar elas numa escola maior. Então ia pegando. E isso me impactou. Eu fui, sentei, estudei, sabe? Isso mexeu muito. A gente viu que não foi uma coisa muito legal, né? Que a gente tira daquela comunidade aquilo que para elas é sagrado. Então, a educação era tudo. A educação é posto de vacina, é ponto de encontro, é tudo. Porque a área rural ela é muito pequena. Então, quando a gente estuda aí, que a gente vê que quanto que o aluno gasta e tudo, que às vezes é muito dispendioso pagar uma professora para poucos alunos, eu acho que se tivesse, né, que pagar uma professora para um Um aluno, ainda aluno. assim vale a É um pena. Um aluno, investimento, ele vale a pena. é o melhor investimento que tem, né? Porque isso vai refletir na vida toda, não só de uma pessoa, mas de várias pessoas que podem ser impactadas dessa forma, né? E você consegue hoje, com a posição que você tem aí, você consegue ter essa, não autoridade, mas ter essa voz ativa para poder fazer isso e abranger toda essa população, poder influenciar em permanecer as escolas funcionando e funcionar, fazer isso funcionar de uma forma positiva? Com o meu cargo, eu não tenho esse poder de falar não fecha ou abre, fecha ou abre. Eu não tenho esse poder. Mas aí, qual foi né, como eu enxerguei a possibilidade de ajudar, de ter voz? Quando a gente entra para os conselhos. Então, eu entrei para o Conselho de Educação para que eu pudesse explicar, pudesse ter uma voz. Horas eu consegui, horas não, né? Hora a gente vence, hora não, né? Com aqueles nossos conhecimentos, enfim, que não tem nenhuma verdade absoluta. Então, às vezes, o poder conseguiu mostrar que não dava para permanecer com essas escolas, outras vezes eu consegui, mas é muito interessante, assim, nesse sentido de que um aluno, para mim, vale a pena, Claro, entendeu? claro. Independente se vai ser só uma professora, se vai ter, eu acho que vale a pena. Esteja ele onde estiver. E eu não acho que a gente tem que ir lá e buscar e trazer. Eu acho que a gente tem que ir lá. Tem que ir lá e levar, A gente não exatamente. tem que tirar a área rural e dizer assim, não, não vale a pena. Aqui é que é bom, essa escola grande aqui é que é boa, essa aqui que tem recurso. Então, o que ele tem lá não é bom? Então, quer dizer, a casinha que ele tem na área rural não é boa? O campo não é bom? Aonde ele O está? mais fácil é para quem organiza ficar num lugar só, né, para os professores ou para quem, do que para o aluno, né? Deveria ser melhor para o aluno realmente as condições para que ele pudesse ter uma oferta um pouco melhor daquilo que ele precisa, né? Daquilo que vai refletir lá na frente os adultos de hoje, né? Até dizem aí que para melhorar isso tudo tem que começar lá na base e o resultado disso é quando o cara chega na vida adulta, né? As pessoas da base para mudar tudo isso que a gente passa hoje, né? Essa dificuldade toda que a gente enfrenta hoje. Então, eu acho que estar na educação, para mim, é isso tudo, né? Esse conjunto, não é só sala de aula,
né? Não é só a gente saber ir lá dar uma boa aula, enfim. Mas É olha só que muito legal. Você legal. percebe que foi, de uma certa forma, tá? Acreditando nisso, eu sempre falo que a fé e a esperança, a gente não pode perder nunca, né? Acreditar sempre em Deus. Você não acha que foi a vida te preparando? A vida toda, com tudo isso que você passou, tudo isso que você foi aprendendo, com um passinho de cada vez, uma coisa de cada vez, não foi a vida te preparando para chegar onde você está hoje, para passar isso, por isso tudo e para aprender a enfrentar isso, te mostrando exatamente onde estavam os problemas para você poder, de qualquer forma que fosse, poder ajudar a influenciar nisso hoje? Claro, eu acho, Renato, que há um tempo atrás eu sempre fui muito, muito nervosa. Não, não é no sentido de brigona, mas no sentido de algumas questões, e a gente ficar muito nervosa, muito brava, aí, xingar. Eu falo que eu queria até contar que essa semana eu passei por uma fase que eu tive, né, que eu me postei de uma maneira totalmente diferente. Eu falo que tem a Cleonice, né, antes do curso e a Cleonice depois do curso do Código de Superação. Olha E aí. assim, é muito rápido. Eu achei que eu levaria um tempo, sabe, para poder, às vezes, tomar uma atitude diferente. Eu acho que nas primeiras aulas, sabe, Ana, quando a gente começa, que a gente para, a gente já vê uma postura diferente. Vai, vai, vai. É minha filha. Então a gente Cadê já vê ela? uma Quer dar um oi postura. aí? Fala para dar um alô pra Olha gente aqui. ela aqui, Aurora. Ela quer pegar a boneca. Oi, Vai. Aurora! Tudo Pode bem? passar. Deixa ela pegar a boneca, não tem problema Pode não. pegar essa semana. Tem problema Então, não. Renato, é aquele negócio, antes, né, e o depois da Cleonice. Então, essa semana a gente está aí vivendo essa pandemia, não está sendo fácil para ninguém, né? Então, eu passei por essa semana, a minha chefe me chamou, eu voltei, eu tive que tirar 2 meses de férias, foi obrigado, né, porque a pandemia e tal. Então, quem estava com muitas férias acumuladas, porque ainda tem esse processo também, eu fiquei 5 anos sem tirar férias, então eu tinha Puxa, muitas férias, porque eu amo trabalhar para mim não é o problema. Mas quando tem faz o que horas, gosta, acaba até aliviando, virando uma fonte de alívio, né? e tem aquele outro lado também que a gente começa a sabotar algumas coisas, né, Renata? A procrastinação. Aí eu falo que a procrastinação de estar em casa. A casa também pede a nossa presença. Pois é. Então, 5 anos sem férias, é esse o caminho, né? É, Por mais amor que você tenha o trabalho, tem muitas coisas que envolvem, né? O seu estar, trabalhar manhã, tarde e noite. pois é. Então, uma dica aí, pessoal, quem entra no curso consegue ver algumas coisas que a gente não via antes, né? A Olha gente acha aí. que estava tudo maravilhoso e de repente não é bem assim. Legal, né? Para o pessoal que está escutando a gente aí, tem um link aqui na bio do meu Instagram que vai te direcionar para uma página e as inscrições estão abertas para o curso Código de Operação e é disso que a Cléo está falando um pouco aí. Conta para a gente então, Cléo, como é que foi essa sua reação? Então, eu retornei para o trabalho. Então, todo mundo do meu setor e da secretaria como um todo está trabalhando uma vez na semana. Eles estão fazendo rodízio para não ter aglomeração. E, de repente, minha chefe me chamou e disse: Olha, você vai ter que trabalhar todos os dias. Na hora que eu fiquei sabendo, a minha primeira reação foi a reação da Cleonice, que veio na minha mente, a explosiva. Poxa, eu vou ter que trabalhar todos os dias. Mas sabe aquelas. Ah, não. Aí já está me tratando de forma diferente, já está não sei o quê. Aquela Cleonice extremamente explosiva e questionadora. Não que eu não goste de trabalhar, mas tratar os iguais de forma diferente. Por que está sendo tratado? Exato, Então, justo. você começa a levar para o lado pessoal. Eu comecei a ficar. De repente, eu parei, lembrei do GPS, do mapa, então, respirei e falei: a Cleonice é aquela lá, nervosa, brava, a que fica nervosa, que fica indisposta, que vai, que fala, enfim. Respirei. E não foi essa postura. Aí eu tive aquela questão da gratidão. Obrigada, Senhor. O meu trabalho está precisando e eu não estou doente. E tem um trabalho nesse tempo de pandemia aí que está todo mundo Tenho perdendo emprego, trabalho. né? Eu posso fazer a diferença.
posso fazer a diferença. Para quem Né? para quem tá ouvindo a gente e não sabe, né, do processo do curso, é um trabalho de fortalecimento mental, onde eu ensino as pessoas e dou várias ferramentas para que elas procurem por soluções ao invés de procurar por desculpas e por reações explosivas, como a Cléo está comentando aqui agora, né? Isso é muito importante porque da forma que eu treino, faço esse treinamento todo, isso fica que meio que automático, meio que colado lá no seu cérebro para que você tome algumas atitudes, mesmo sem saber. Eu sempre uso o exemplo do copo quando cai da pia, né? A gente sempre dá um jeito de pegar o copo sem mesmo pensar. Ou de pegar o copo, chutar o tapete, colocar o pé lá embaixo, enfim, né? E é dessa forma que a gente tem que tomar as nossas decisões para que sejam positivas sempre, para que não nos faça mal. E foi dessa forma, eu fico muito feliz, Cléo, quando você me contou isso. Eu fiquei muito contente, porque é assim mesmo que a gente deve ser. Você viu que você começou a tomar, mesmo que involuntariamente, você tomou uma decisão assertiva, se reconheceu, viu aquela pessoa que poderia estar explodindo de novo, respirou fundo, tomou uma decisão mais assertiva, mais certa, que talvez não tenha sido a mais justa, concordo com você totalmente, mas que não te fez tão mal quanto teria feito se tivesse explodido de novo e passado pelo mesmo, não erro, tá, mas pela mesma situação não tão agradável. Faz todo sentido isso, né? Então, Renata, essa questão, e se eu sou uma apaixonada por aquilo que eu faço, pelo meu trabalho, que disposição é essa? É uma coisa muito contrária. Será que eu estou indo na onda de todo mundo, que é bom ficar em casa? Né? Não era eu querendo também me favorecer da pandemia, não é isso? Será que não seria isso? E as coisas, né, as grandes coisas que acontecem na vida da gente é quando a gente está produzindo, não é quando a gente está dormindo, quando a gente está escondido, é quando a gente está produzindo, a gente está conseguindo trabalhar. Exatamente. Então, a gente começa a ver, sabe, Renato, nas primeiras aulas, aquilo que impulsiona a gente. Né? Aquilo que você sempre fala, aquilo que para você pode ser um grande problema, pode ser a solução, vem junto com a solução. Exatamente. Né? A gente tem que tomar decisões o dia todo dia a gente tem que tomar várias decisões. Importantes ou não, são decisões. E a gente tem que fazer que isso seja o menos danoso possível para a gente e o mais produtivo possível. Foi isso que o curso te ensinou, que eu te ensinei através do curso, e que você já viu, que está pondo em prática, já não te fez tão mal, mesmo eu concordando 100% que tem uma injustiça, de qualquer forma que seja, tá? De você ter que estar de uma forma que o pessoal não está trabalhando, enfim, tá? Não sei direito qual é a situação, mas eu concordo que se todo mundo está trabalhando no sentido de uma forma, você também tem que estar dessa forma, pois, enfim, tá? Ou você está lá mais para organizar tudo, precisa mais de você de repente. Olha pelo lado positivo, porque isso vai te dar uma injeção de ânimo, como a Larissa acabou de falar aí, né? Uma injeção de ânimo, e passar por isso e conseguir enxergar de uma outra forma. E hoje de manhã a gente teve uma reunião e a minha chefe falou, olha, então você e a pessoa que trabalha junto comigo, hoje a gente vai fazer um rodízio. Na verdade, eu nem sei, ela é Renata, ela deve estar aí na live. Então, na verdade, a gente vai trabalhar, eu trabalho 3 dias e ela também, e ficamos 2 só para não dar aglomeração. Então, se eu tivesse me explodido lá, quando eu fiquei sabendo, talvez a conversa de hoje seria de uma outra forma. E o resultado? Então, a calma e a minha atitude depois do curso, né, que eu parei para poder pensar, né, tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. E a gente teve uma reunião hoje, correu maravilhosamente bem, estou feliz demais de ter voltado a trabalhar, produzindo muito. Olha aí. E eu acho assim, eu sempre já trabalhei em muitos lugares, né, Renato? Então a gente sabe que não é fácil trabalhar com muita gente, enfim, toda vez que a gente entra num trabalho novo, você sempre tem que dar mais que todo mundo para poder conquistar aquele espaço. Então, e a gente sabe que no trabalho sempre às vezes tem um que às vezes vai pegar um pouco mais no seu pé. Mas sabe o que acontece, Cléo? Você já me ouviu falando isso várias vezes também, até durante a mentoria, né? Eu já parei de escutar o que as pessoas falam. Hoje, principalmente depois do acidente, eu só escuto o que elas fazem.
e escutar o que elas fazem é exatamente isso que aconteceu agora, nessa semana que você voltou a trabalhar. Porque as pessoas que te conhecem já e que viram essa atitude diferente, com certeza pararam para pensar, opa, alguma coisa está diferente aí, porque olha que atitude, olha como é que foi, olha como é que a reação disso tudo, a resolução disso tudo e o resultado como é que foi, né? Conseguiu chegar num ponto aí que solucionou o problema com a Renata de alguns dias para não dar aglomeração e tudo mais, e É acaba ótimo, sendo a gente faz um trabalho maravilhoso melhor para juntas. todo mundo, né? Bem legal para todo mundo. Fantástico isso, fantástico. Então, falar, eu não estou falando de reclamar ou de explodir, mas as pessoas que falam que têm boa intenção e tudo mais, não demonstram. Por isso que eu falei tipo de escutar o que as pessoas fazem, porque fazer isso que você acabou de executar e viu já o resultado disso é muito interessante, é louvável, né? Não faz sentido? Uhum. Muito. Então, eu digo que, mesmo quando você tem esses pequenos problemas que a gente tem em disposição, que a gente briga ou com uma pessoa da família ou com uma pessoa do trabalho, eu falo que a gente não pode, sabe, jamais ter o nosso melhor. Eu até anotei que o melhor de você por efeito colateral do pior da outra pessoa. Então, se a pessoa está brigando com você, é ela, e não você. Percebeu que o Então, fundamento disso, pessoas que têm problema no trabalho, pessoas que têm problema com amigos, pessoas que têm problema em qualquer outro lugar, eu falo muito da teoria da rosa, né? De uhum, dentro para fora a gente consegue melhorar qualquer lugar onde a gente estiver. E faz sentido, você viu já que né, até pelas primeiras aulas do curso e por ter passado pelo processo, já viu que o resultado está dando um efeito e eu fico assim, plenamente satisfeito de poder ouvir isso e de ver que o meu trabalho está tendo essa influência positiva na vida das pessoas. uhum. E o autoconhecimento, ele não é fácil, né? A gente olhar para a gente mesmo, a gente reconhecer que a gente muitas das vezes a gente é explosiva, às vezes a gente julga as pessoas, às vezes a pessoa fala uma frase, você já acha que aquilo é para você, que está te xingando, enfim. E a gente Como já vive acharam, momentos da como já te vida, né? julgaram pela atitude dos seus irmãos lá atrás nas É, escolas, né? Porque ver o lado é. ruim é muito mais fácil e tira muito mais a culpa, né, a responsabilidade de quem avalia, do que o lado positivo, né, do que confiar e acreditar. Uhum. E esse processo que a gente vai indo dia a dia, vai se descobrindo, a gente vai estudando. É aquilo que eu falei também, né, na mentoria. A gente sempre acha, quando você entra no curso, você sempre espera um conhecimento. Então, se você entra na universidade em letras, você está esperando qual conhecimento? Pedagogia. Você sempre espera um diploma. E quando você está se autoconhecendo, o que, que você está esperando de você mesmo? É a Então, prova eu de que sempre o diploma não tem tanta é, influência, é importante, mas não tem tanta influência assim, não vou nem dizer índole, mas eu diria assim, na reação que as pessoas têm frente a situações difíceis. Tá? Não vou nem falar problemas, mas é assim que as pessoas se constroem, né? Do jeito que elas reagem frente a alguma situação e o que elas tiram e aprendem com isso. Ô, Renato, e outra coisa que eu aprendi com você, que tem mudado, assim, parece uma coisa simples, mas que tem feito uma diferença enorme. Hoje, dificilmente eu falo de problema, eu troco a palavra problema por desafio. Eu falo, meu Deus, quais são os meus desafios hoje? E à noite eu sempre agradeço quais foram os desafios que me fizeram crescer hoje. E Então, eu sempre quais, trocando essa e quais palavrinha. serão os próximos, né? Tomara que venham os próximos, porque a gente está pronto para não se bloquear e limitar por isso, mas para aprender com isso, Uhum, né? Que é o tal da uhum, nossa zona de conforto. Quando a gente é a bolinha de tênis, até a gente virar a bola de basquete, que a gente sabe muito, a gente aprende mais, a gente tem mais capacidade de tudo. uhum. Não é que a gente nunca vai parar, que a gente não vai chorar daqui para frente. A gente faz um curso, autoconhece, daí fica tudo maravilhoso. A gente só começa a ver as coisas de uma forma diferente, né? E a gente tem A gente armas, tem começa munição aí a para lembrar. poder entender tudo isso, né? Uhum, muito. Para a gente caminhar todos os dias nesse sentido de conhecer um pouquinho mais. Porque a gente vai errar, é um fato, né? Como a gente vai tratar com o nosso erro é que pode fazer a diferença.
Porque senão a gente também começa a se achar muito que eu adquiri um conhecimento tal e que daí a gente é melhor do que a gente começa e não tem isso. A gente vai se conhecendo, vai melhorando, é um pouquinho cada dia. Mas é assim mesmo, né? Os problemas vão acontecer. As pessoas têm problema, tá? É por isso que eu falo bastante, bato muito nessa tecla de superação e a relação com felicidade, né? Porque os problemas vão acontecer. As pessoas todas têm problemas, grandes ou pequenos, é o problema de cada uma, né? Na verdade, o que faz muito mal é a gente deixar se afetar pelos problemas. Não que não nos façam mal, mas a gente tem que aprender com todos eles e, de uma forma ou de outra, saber o que vai gerar isso. Porque se a gente sabe por onde a gente vai passar, por onde a gente tem que passar e o que a gente tem que enfrentar, tudo fica mais fácil. Não que o problema fique mais fácil, mas que te faça menos mal. E é exatamente isso que você está experimentando agora. E tomara que seja mais e mais. Lembra do processo de aprendizagem? Quanto mais a gente aprende, melhor a gente faz. Quanto melhor a gente faz, mais a gente quer aprender sobre isso. E você aprendeu um passo e já deu um passo enorme. Então, isso vai te motivar a voltar lá nas aulas anteriores, dar uma olhada, a ler mais sobre isso, a ir mais a fundo sobre isso. A gente vai conversar mais sobre isso na mentoria e vai ser muito bacana. E começar do zero, quantas vezes forem necessárias. Então, a gente começa do zero, só que aquilo que você disse, Renato, sempre com a experiência do erro, para que não se possa errar da mesma forma. Então, começar do zero quantas vezes forem necessárias. Cléo, eu só não sei se é nota 10. Se é nota 10 para você como aluna ou para mim como professor do curso, mas eu estou demais de feliz de ver que você está com esse tipo de resposta e esse sorriso no rosto e de ver que o meu trabalho realmente, essa influência tem sido bem positiva. Né? Parabéns, viu? Parabéns, me deixa muito contente com isso. Na nossa primeira mentoria, não sei se você lembra, pessoal, eu cheguei para a mentoria muito nervosa. Eu acho que eu chorei da hora que eu entrei até a hora que eu saí. Não foi, né? Sabe aquela coisa que te... Gente, porque o problema, às vezes, e eu falei para o Renato, que o problema dele foi tão grande que fazia a gente ter vergonha do nosso. Até que eu parei, quando eu fiz a inscrição, eu parei para pensar, eu falei assim, toda lágrima é uma lágrima. Então, se ela é de felicidade, se ela é de dor, ela é a sua lágrima, ela é a sua dor. Então, assim, não tem vergonha de pedir ajuda, né? Para poder te ajudar naquele choro, naquela angústia, naquele momento de dor, né? Como eu passei, o ano passado não foi um dos melhores anos, né? Eu também passei por uma separação tumultuada com a minha filha de 4 anos. Então, foi um momento muito difícil, de muito aprendizado, muita coisa nova, e eu tendo que me reinventar. Também trabalhando num trabalho novo, então a gente começa a ficar com aquela coisa. Então, na primeira mentoria, eu lembro que eu não conseguia, né, Renato? Assim, eu consegui, parece que eu estava falando rapidinho o problema, eu queria que a live tivesse, que a mentoria tivesse durado 5 horas, mas era 1 hora, ao mesmo tempo que eu queria 15 minutos só. Porque quando dói muito, às vezes dói tanto que você não quer nem falar. Entendeu? Aquele momento que você está lá no chão. Né, Renato? Eu lembro que eu disse para o Renato que eu passei 7 meses travado, que foi com o rosto molhado e o corpo gelado. Porque o rosto molhado, gente, porque as lágrimas não secam. Elas não secam. Então você tem a sensação que o seu rosto está molhado. E o corpo, aquela questão do corpo gelado, que você fica literalmente no chão. Né? Então, o chão frio, aquela coisa fria. Então, eu fui para a mentoria com essa sensação, com aquele momento, com essa sensação de choro. Então, na hora que acabou, eu não tinha lugar para ficar dentro de casa. Eu não sabia se eu estava feliz ou se eu estava triste, mas eu tive um momento de andar pelos cômodos da casa até voltar, né? Até voltar. Aí, na hora que a gente volta, que a gente começa a processar toda a informação que você está tendo, sabe aquele alívio? Aí o alívio é a melhor parte. Não, que legal. Esse é o processo da mentoria, né? Na verdade, ninguém que me paga por isso paga para eu ficar passando a mão na cabeça e dando um tapinha nas costas, né? E através do curso eu te dou várias ferramentas e a mentoria para fazer essas ferramentas exatamente funcionarem, né? Para te mostrar
que, poxa, se a gente construir esse fortalecimento mental, consegue te tirar não só de situações difíceis, mas de encarar, entender isso e saber o que está acontecendo e por onde a gente está passando, né? E eu sei que isso funciona porque eu passei por isso. Eu sei como é que é essa fase que você diz aí do rosto molhado e enfim, tá? E eu passei por isso a fundo mesmo, porque era um caminho para mim que não tinha volta. Eu podia chorar o quanto fosse, eu podia, enfim, né? Até desistir da minha própria vida, não adiantou, porque não teve jeito. Eu tive que continuar e passar por isso. E aí eu falo que eu tinha duas escolhas, né? A primeira escolha era ficar chorando, reclamando de todo mundo e atrapalhando a vida de todo mundo. Ou a segunda escolha era dar a volta por cima e tentar ser feliz. E é essa relação de superação com felicidade, porque ou eu queria ser feliz, ou eu não ia mais ser feliz. Dependia de mim, isso dependia de mim. Porque eu não ia mudar nada, eu ia continuar preso no meu corpo, vivendo daquela forma, enfim. Né? E você pode experimentar isso, e talvez a minha história, talvez não, eu sempre digo isso, funciona como um combustível para você saber que é possível. E se é possível, você também viu nessa fase que teve uma hora que você teve que levantar, dar uma chacoalhada. Alguém talvez te deu uma chacoalhada, que fui eu na primeira mentoria, mas você viu que entre todas as possibilidades, a que te cabe melhor agora é exatamente isso que você está fazendo, né? E passando por isso tudo, encarando tudo isso. Ô, Renato, e quando a gente começa, que a gente está muito triste, a gente começa a conversar com os familiares e os amigos, que são muito importantes, mas a gente induz a eles a falar o que a gente quer ouvir. Você já reparou, quando a gente está muito triste, a gente fala assim, alguma coisa, nossa, eu tô triste, uma coisa boba, às vezes, com o meu cabelo, nossa, o que você acha? Eu queria que ele ficasse mais bonito da cor preta. Então, você está induzindo a pessoa a falar que seu cabelo está bonito preto, mas não está. Tipo, a gente começa a querer. Sabe aquele negócio que você está induzindo a pessoa a falar o que você quer? Nossa, eu estou muito triste, porque é isso. Aí você começa a vitimizar. Olha, coitada de mim, olha o que aconteceu, olha a história, olha o processo. Então, hoje, eu falo com alegria dos processos tristes. Mas isso não é fácil, gente. Não é fácil você falar que passou por um processo, né, que a gente só consegue mesmo com estudando, parando, refletindo. Então, na hora que você vai para um curso, uma mentoria dessa, né, a pessoa não vai falar exatamente o que você quer ouvir, mas sim o que você precisa para sair do ponto de onde você chegou. Olha só. E quando a gente chega, a gente fala isso. Aí a gente continua no mesmo ponto, porque você quer que a pessoa fale, na verdade, o que você quer ouvir, não o que você precisa. É por isso que eu oriento no curso, no primeiro módulo, né, na alimentação do GPS, para procurar por pessoas que te informem e pessoas que se importem realmente por você, com você, né, para te dar informações, como eu sempre digo, né, que possam te falar com total certeza informações úteis e que não vão simplesmente passar a mão na cabeça e querer te proteger ou te defender, enfim. Isso é muito importante, né, para a gente construir esse mapa mental, né, o mapa raiz que eu chamo, e se conhecer, realmente saber, ter uma visão um pouco mais ampla de quem você é, né? E funcionou muito bem, né? Parabéns aí pela sua redescoberta e tudo que a gente passou aí. Eu fico muito contente de ter esse resultado. Fiquei muito contente de você querer dividir essa história com a gente aqui agora em público, né? Uma boa parte dela eu já sabia por causa da mentoria, mas em público e poder falar com a gente. E, enfim, né? Eu quero ver ainda isso mais para frente ainda, porque é só o começo, sabe? Você viu que é só o começo. Desde o começo do curso, das primeiras sessões de mentoria até, você já me relatava isso. Já viu isso funcionar, porque já quando voltou para o trabalho e viu que a situação não era tão agradável, já conseguiu reagir de uma forma diferente, mesmo pensando da mesma forma ainda. Mas você mesmo já viu que, opa, já se reconheceu de uma forma diferente. Agora, imagina esse impacto na visão de outras pessoas também. E aí é o que eu falo, sem falar nada, fazendo. Tá? Você mostrou para elas fazendo, sendo daquele jeito, daquela forma. E o resultado disso já foi, com certeza, melhor do que teria sido se você tivesse reagido como usualmente reagiria, né, nas outras situações.
muito, é fantástico isso, fico muito contente. Parabéns aí pela sua alternativa de, de decisão, né? E tudo isso, você pode ter certeza que tá lá, tá ficando devagar, tá ficando colado na tua mente, tá? A única coisa diferente é que você teve vários anos ou muitos anos por esse processo de tomada de decisão, mas agora você está aprendendo e por um outro lado e fortalecendo a sua mente. Então, talvez isso demore um pouco mais de tempo, mas já está funcionando muito, muito melhor do que Mas é o primeiro passo. é o primeiro passo. Aí já está bem dado, muito bem dado. Eu falo, Renato, que também eu sempre tive essa frase comigo, que é pensar diferente querendo fazer da mesma forma, né? Então, não adianta você querer mudar tudo, mas você tem um pensamento, né? Aquele pensamento fixo de fazer da mesma forma, então Não não vai posso, ter jeito. não posso fazer, não posso fazer, não posso fazer, fui lá e fiz. Né? Acaba dando que as pessoas geralmente pensam assim, porque é mais fácil, né? O difícil é realmente, e como a gente sempre fala, né? Pelo menos aqui em São Paulo, tipo assim, engolir o tijolo e ficar quieto, né? Não tem jeito. Mas é assim que a gente começa. A gente tomou a decisão, aí a gente muda uma reação e vê o resultado que isso dá. Lembra quando eu falo do triângulo biológico, né? A gente pensa, aí a gente executa ou não e vê o que guarda no coração depois, né? Faz todo sentido isso e é dessa forma mesmo. Se você já age de uma forma mais plena, a tua ação o primeiro resultado positivo disso foi com você mesmo, se sentir melhor por causa daquilo, e o segundo resultado positivo foi de uma resolução daquele fato de uma forma mais viável e melhor para todo mundo. E isso é fantástico, né? Aqui, eu falo agora, professor, fiz uma colinha, triângulo biológico. Gente, olha que incrível que é. A mente, que é o pensamento, a boca, que cria, que faz a ação, e o coração, que é o sentimento. É que todas as fases da vida da gente passam pelo triângulo biológico. Todas as fases da vida da gente. A gente também faz escolinhas aqui, professor. Ou para quem não sabe e não está no curso, né? O triângulo biológico foi uma aula que eu criei para a gente poder entender melhor, né? Como a gente pensa e interpreta tudo, né? Que faz todo sentido. Fico contente com isso, viu, Cléo? Bastante, bastante Gente, outra contente coisa mesmo. também, Renata, é o livro. Gente, que livro maravilhoso. Aí eu falo que eu faço igual, a gente roda o livro, igual a Luciana Fior, quem está aí do curso Domínio das Nossas Finanças, a gente roda o livrinho e abre na página e lê a mensagem. Gente, o livro é incrível. Pode fazer aqui, Renata? Pode, Eu claro. acho assim, eu queria convidar todo mundo que está aí na live, sabe, fazer uma pergunta agora, né? Vamos fazer uma pergunta para o universo, para a gente perguntar o que a gente queria da noite de hoje, ou algum problema que você esteja passando. Vamos fazer a pergunta e a gente vai tirar uma mensagem aqui do livro do Renato. Né? Um minutinho aí de pergunta que a gente podia fazer para o universo. Vamos perguntar para o universo o que ele tem para falar para a gente hoje. Pergunta lá. Prontinho? Pode abrir, Renato? Pode, fica à vontade. Você está conduzindo agora, vai lá. Bom, a resposta que veio para a gente aqui, para todos que estão na live aí. Isso também vai passar. Muito tempo não significa para sempre. Perdão, o detox do coração. Foi isso que saiu a mensagem para nós na noite de hoje. Olha aí. Que legal, viu, Cláudio? Que ficou tão lisonjeado com isso, agradecido mesmo e muito, muito feliz de estar dando resultado e poder influenciar positivamente na vida de tantas pessoas e na sua vida em particular de ter esse resultado bem bacana. Será que fez sentido para o pessoal, Renato? Você ia perguntar se a mensagem foi para alguém? Alguém sentiu que foi para você? Pode Essa perguntar. mensagem? Levanta o dedão aí, gente. Quem se Quem fez gostou da sentido. mensagem, da frase, né? Hashtag, para mim, como é que é? Hashtag fez sentido. Então, esse Bacana. livro, Renato, eu não peguei ele para ler, sabe? Eu não sentei, né, e fiz essa questão da leitura do livro. Eu abro,
quando eu estou até muito feliz ou muito nervosa, eu pego uma Mas mensagem, é assim mesmo. eu escrevo, eu guardo, eu levo comigo. Ele não é um livro Então, de leitura, enfim, não tem um capítulo, não tem nada. Ele é um livro de frases motivacionais que me ajudaram muito e que ajudam. E eu uso sempre isso em palestra e todo mundo me pergunta. E aí eu fiz um livro e é isso aí. Tá? As pessoas usam aí pelo data de nascimento, pelo dia que tá, ou simplesmente abrem como você fez agora, faz uma pergunta e abre lá e vê como é que influencia. E eu acho que isso vale a pena. Se você pergunta, quando você abre, você já é direcionado àquilo. E aí, como eu disse, né? Quem procura acha, olhando pelo lado positivo disso, quem entende bem, essas palavras servem de conforto para qualquer situação, né? Que pode influenciar positivamente. então, como essas coisas têm ajudado a gente, né, a superar problemas, a gente passar, é muito, mas é um processo realmente de aprendizado. Que bom. É um processo de aprendizado mesmo. E o código de superação é aquilo que eu te falei para a gente sempre fica querendo voltar às aulas, né? E parece que a aula que aí você vai, passa as aulas, na hora que você volta, parece que eu não tinha ouvido nada, é tudo muito diferente. Aí a gente começa a anotar tudo de novo. Entende diferente, é. O processo de autoconhecimento Cléo, é um olha caminho. só, fantástica essa conversa. Muito obrigado por dividir toda a sua história. Eu queria fazer um convite para quem está ouvindo a gente aqui. As inscrições estão abertas, tá, para o curso Código de Superação, mas as vagas são limitadas, porque é a forma que eu tenho de manter a qualidade do curso e poder dar atenção para todo mundo, tá? E tem um link aqui na bio do meu Instagram, tem um vídeo lá que eu fiz para poder mostrar e explicar sobre isso. Então acessem lá e assistam essa aula. Cléo, muito obrigado pela tua participação, tá? Por confiar no meu projeto, por passar pelo curso e ter esse resultado tão fantástico e poder estar falando isso para a gente agora. Queria que você fizesse as considerações finais, já te agradecendo de coração. Eu que agradeço, viu, Renato? Foi esse momento, desde quando eu entrei no curso até hoje, foi uma mudança assim, incrível. Eu percebo isso, né? Eu sinto isso, de como que eu saí uma pessoa melhor. Né? E nada que não tenha nada, nenhum conhecimento pronto, não que a gente já está aqui dizendo que saiba alguma coisa. Quem sou eu para dizer que já sei alguma coisa nesse universo tão grande de aprendizado? Mas eu nunca parei de estudar, né? Eu sou uma amante de educação, então isso para mim também é um grande amor. E eu acho que você tem que caminhar nesse sentido. Todo mundo que está aqui na live, obrigada por ter ficado, né? Por ter ouvido a gente. Tomara que as nossas palavras, né, Renato, cheguem a alguém também que realmente esteja precisando, que a gente possa fazer a diferença na vida da outra pessoa, porque eu acho que é isso que deixa a gente muito feliz, quando a gente consegue fazer a diferença, né? Quando a gente consegue, eu falo que a gente não quer ser o inferno na vida de ninguém, que a gente seja sempre céu. Né? Que bom se você é o céu na vida de uma pessoa, seja por um minuto, por um dia ou por uma vida. Ou por uma única né? pessoa que seja. Por uma única pessoa que seja. Quando você é o céu na vida de alguém. E às vezes, Renato, como né, eu escutei também a sua primeira live, quando eu te conheci a primeira vez também, que eu estava lá toda. Né, a gente vai cortar aqui pelo tempo, Cléo. Nós já temos uns segundos. Cléo, fica com Deus, um beijão. Muito obrigado pela participação. Gente que está aqui com a gente, muito obrigado por estarem juntos.